Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens, Bom Trabalho. Não é raro nós pensarmos que servir a Deus, envolver-se com o que Deus está fazendo na história, tem a ver com esse momento aqui. Com esse momento aqui, com você servir em uma comunidade cristã, de repente auxiliando lá com as crianças, de repente auxiliando aqui na música, ou na recepção, no café, servindo a Deus em um ambiente comunitário cristão. Isso é parte do nosso trabalho, isso é também o que Deus está fazendo em nós e a partir de nós, mas isso é quase nada perto do que Deus quer fazer em minha e na sua vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, de segunda a sexta, no trabalho, no ambiente profissional onde você está inserido. Nós temos na nossa declaração de missão, nós aqui do Ático, você que está aqui há mais tempo sabe, a nossa declaração de missão é: nós somos moldados por Deus, pela história que Deus conta a nosso respeito, moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Talvez você pense assim, puxa, mas é muita pretensão, né? De uma igreja que está começando a fazer o bem para a cidade de Curitiba com quase 2 milhões de habitantes. Mas nós falamos isso, pensamos e refletimos e acreditamos nisso porque nós entendemos com convicção de que, como o pastor Bill Hybels diz em um de seus livros, a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo, uma comunidade de fé, seja ela grande, seja ela com milhares de pessoas, seja ela uma comunidade de fé pequena, começando, seja uma comunidade de fé localizada no centro da cidade, seja uma comunidade de fé localizada na periferia, seja uma comunidade de fé mais barulhenta, com música mais barulhenta, com bateria muito forte, ou uma comunidade de fé com hinos tradicionais. A igreja local é a esperança do mundo. Talvez você, começando a pensar a respeito das dificuldades, das mazelas, das necessidades da nossa cidade, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você começa a pensar na desestrutura presente na cidade de Curitiba? Que coisas, que fatos vêm à sua mente enquanto você pensa? Tenho certeza que uma série de questões, apesar de você de repente gostar da sua cidade, de você enxergar muitas coisas boas aqui nessa cidade, mas uma série de demandas, de necessidades vem à sua mente. Pois bem, nós temos muitas vezes o hábito de olhar para os governantes, para a prefeitura, para os vereadores, enfim, para os governantes, e esperar deles uma série de ações para que essas demandas sejam supridas. Mas eu gostaria que você virasse um pouquinho a chave hoje, nessa manhã, e ao longo das próximas 4 semanas, hoje mais 3 domingos, onde nós vamos pensar a respeito de que a esperança para Curitiba, a esperança para os moradores de rua dessa cidade, a esperança para as pessoas nessa cidade que não têm acesso, a esperança para os casamentos nesta cidade que estão sendo destruídos sem a oportunidade de recomeçar à luz do Evangelho, a esperança para essas pessoas não é a prefeitura, não é o governo da cidade, não é a estrutura social que o governo da cidade pode oferecer. A esperança para a cidade é a igreja local. E obviamente eu não estou falando só de nós, existem outras comunidades também aqui, mas especificamente nós precisamos olhar para nós mesmos, certo? Agora, talvez você se pergunte, como a igreja pode se tornar a esperança para o mundo? E, especificamente, como a igreja pode se tornar esperança para Curitiba? Como que essa cidade pode ser transformada, sacudida, subvertida à luz dos valores do reino de Deus? Como que isso pode acontecer? Será que a partir de eventos? Vamos fazer eventos, vamos fazer um dia, o dia da nossa fé,
da expressão da nossa fé, aí nós convidamos Paulo César Baruch, nós convidamos Banda Resgate, nós convidamos o cantor Marcos Almeida, vários cantores do mundo cristão, gospel. Aí a gente faz um evento grandioso para o bem da cidade. É assim que nós vamos ser esperança para a cidade de Curitiba? Eu acho que não. Será que se nós participarmos e agilizarmos e fazermos com que a marcha para Jesus aqui em Curitiba seja ainda maior, e vamos juntar milhares de pessoas nas ruas da cidade, declarando, entre aspas, e bem entre aspas, profeticamente, que Curitiba é do Senhor Jesus. Aí nós vamos gritar para a cidade, e então Curitiba vai ser a cidade do Senhor Jesus, porque a gente está fazendo isso? Eu acho que não. Seria mais fácil se fosse assim. Porém, a igreja local é a esperança do mundo a partir de uma outra perspectiva. E eu quero convidar você nessa manhã a pensar comigo que, na verdade, Deus nos abençoa, Deus abençoa a nossa cidade, Deus abençoa o lugar onde estamos inseridos de várias maneiras diferentes. Mas, com certeza, uma maneira muito especial é a partir do nosso trabalho. A partir do trabalho dos seus filhos e de suas filhas. À luz de uma visão mais religiosa, o trabalho não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus? Eu lá no meu trabalho de segunda a sexta, mexendo com papel, ou eu que trabalho como caixa em um supermercado, ali atendendo centenas, milhares de pessoas numa semana. O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com a igreja ser esperança para o mundo? Sim, o seu trabalho tem tudo a ver com o que Deus está fazendo hoje na cidade de Curitiba. Eu quero que você olhe comigo para o livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, quando Deus está falando ali a respeito da criação, e Ele fez todas as coisas são boas, e Deus coloca Adão e Eva para terem uma função ali. Que função é essa? Olha só, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A maneira como eu me comporto no meu ambiente de trabalho ao longo da minha semana tem a ver com um cultivo, tem a ver com proteção, tem a ver com desenvolvimento daquilo que Deus fez. E cada um de vocês aqui tem uma formação, cada um de vocês aqui está inserido em um ambiente de trabalho, e a nossa capacidade aqui descapilarizada é muito grande, mesmo nós sendo uma comunidade pequena. Você está inserido em um ambiente específico, onde a partir do seu trabalho você afeta dezenas, talvez centenas de pessoas. Na área da saúde, na área da educação, no comércio, no setor empresarial, todos nós aqui estamos espalhados em uma diversidade de áreas profissionais. Não tenha dúvida, Deus quer, Deus projetou você, Deus concedeu dons a você, obrigado, Giovana, para que você desenvolvesse o seu trabalho de uma forma muito especial, mas não de qualquer forma, cultivando e guardando aquilo que Deus fez. No entanto, a nossa cultura atual, ela nos impulsiona numa direção que faz com que nós caminhemos longe daquilo que Deus projetou para nós, para mim e para você. Olha só, diante da cultura atual, sucesso profissional é definido como estágio em que uma pessoa alcança objetivos próprios e se destaca na carreira. Olha só, sucesso profissional, à luz da nossa cultura, você pode pensar um pouquinho, refletir aí, se é mais ou menos isso, é definido como o estágio em que uma pessoa alcança o quê? Objetivos próprios. E se destaca
na carreira? Qual que é o meu objetivo quando eu começo a minha carreira? Eu quero ganhar X mil reais em X anos, eu quero galgar os cargos aqui na empresa e ser diretor, e ser isso, ser aquilo durante num período específico. Eu gostaria de ter uma independência financeira em tantos anos, e aí você projeta coisas que especificamente têm a ver com você. E, gente, sob determinada perspectiva, não tem nada de errado nisso. Que ótimo que você pode projetar coisas para a sua vida, para a sua carreira. Agora, nós precisamos entender e refletir que existe uma má notícia aqui. A má notícia é que mesmo você alcançando os seus objetivos, mesmo você sendo extremamente bem-sucedido na sua área de atuação profissional, existem grandes chances de você terminar o dia ouvindo de você mesmo, ouvindo de você mesma. Você fez tudo o que você podia fazer. Você trabalhou pra caramba, fez tudo o que você poderia fazer. Você conseguiu os melhores títulos na sua área. Você tem reconhecimento, mas a hora que você termina a sua carreira, ou você termina o dia, ou um ciclo da sua carreira, você ouve de você mesmo assim, ó: bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho fulano, bom trabalho fulana. E quem se importa? E quem se importa? Quem se importa se você ganha muito dinheiro, se você chegou lá na sua área profissional? Quem se importa? Nem a sua esposa se importa. Nem o seu esposo se importa com isso. Seus filhos, que deveriam se importar, eles nem veem você tanto assim para se importar. A nossa cultura, ela nos ensina a mim, ensina você um caminho para que você desenvolva a sua atividade profissional e seja feliz, seja pleno, trilhando esse caminho. A má notícia é que depois que a gente começa a trilhar esse caminho, a gente percebe que não há contentamento nele. Só há cansaço, só há fadiga, só há estresse e frustração, trabalho em cima de trabalho, em cima de trabalho, em cima de trabalho, em cima de trabalho, e de expectativa e de expectativa. Por quê? Porque a nossa cultura nos ensinou que sucesso profissional é definido como o estágio em que uma pessoa alcança seus objetivos próprios. Agora, sejamos honestos. Volta para a época da faculdade. Volta para a época que você está planejando a sua carreira. Quais eram seus objetivos próprios? Se não eram simplesmente sucesso mesmo, e dinheiro, e crescer profissionalmente, não é isso? É isso. E a gente, com algumas exceções, com algumas dificuldades, você chega lá. A questão não é o suficiente. Não é o suficiente. O sociólogo Robert Bellah, ele tem vários livros a respeito do nosso tempo, pensando e repensando o que está acontecendo com a gente. E o que está acontecendo com a humanidade, que tem se desconectado do seu propósito a partir de caminhos individualistas. Olha só o que ele fala. Estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo. Mas nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantém as pessoas unidas está desaparecendo. Gente, a sacralização do indivíduo é uma realidade totalmente presente na nossa era, no nosso tempo. Respeita o que ele tem a dizer. Não, ele quer ser assim, deixa ele faz o que ele quiser da vida dele. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Eu mando em mim, eu pago as minhas contas, eu faço o que eu quiser de mim, você também cuida da sua vida aí. É a sacralização do individualismo. Mas ele não para por aí, olha o que ele diz. Para que a diferença seja real, para que nós não sejamos individualistas como a nossa cultura nos ensina a ser, teria de haver uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado. Um retorno à noção de trabalho sob uma nova ótica que o veja como contribuição para o bem comum e não meramente como um meio do progresso individual. O trabalho, ver o trabalho não como um instrumento, não como um mecanismo para que você fique rico, para que você tenha
sustento para a sua família. Não, ver o trabalho como uma vocação que contribua não somente para o seu sustento, para o sustento da sua família, mas para o bem comum e não meramente como um progresso individualizado. No dia 8 de janeiro de 2017, em um culto na Igreja Presbiteriana de Sengés, eu fui ordenado pastor. Eu fui ordenado ao Sagrado Ministério. E neste momento, outros pastores que estavam ali naquele momento formal, momento especial, pediram para eu me ajoelhar. Eu me ajoelhei e aí eles impuseram as mãos sobre mim e eles pediram para eu responder algumas perguntas. E depois eles oraram por mim e a ideia é que eu me levanto, né, ordenado ao Sagrado Ministério. E isso, para mim, essa imagem está muito viva na minha cabeça. Muito viva na minha cabeça. Quando eu penso no ministério, quando eu penso no fato de eu ser pastor, e eu começo a pensar onde isso começou, eu me lembro muito bem disso. 8 de janeiro de 2017, está aqui na minha mente. Mas deveria estar na sua mente também. Quando você, como engenheiro, foi enviado para trabalhar na empresa onde você trabalha. Você também nós deveríamos ter um momento aqui também, onde você enfermeiro, você médico, advogado, você profissional liberal, viesse aqui à frente e nós enviássemos você. Não somente o pastor, enviássemos você engenheiro, você professor, você da área da saúde, você vendedor, você comerciante, para que você vá viver e trabalhar o bom trabalho, não somente para o seu sustento, mas para o bem comum. Isso aqui, gente, isso aqui é cura. Isso aqui é cura para uma doença chamada individualismo que assola o nosso tempo. O bom trabalho é remédio, é presente de Deus para mim e para você. Eu gostaria de convidar você a pensar comigo hoje a partir desse tema, o trabalho e os propósitos de Deus. Durante muito tempo, a cultura entendeu, e muita gente ainda entende, como o trabalho como um castigo. Como um castigo. Por muito tempo, os cristãos entenderam que o trabalho ele era algo proveniente da desconexão do ser humano para com Deus. Então, o pecado trouxe doença, o pecado trouxe o caos em várias áreas, e o pecado trouxe trabalho também. Isso não é verdade. Porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver que antes da desconexão do ser humano para com Deus, relatada em Gênesis 3, Deus já havia criado o trabalho, como a gente leu em Gênesis 2,15, e em Gênesis 1,28 também fala disso. Deus já havia criado o trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é um presente de Deus. Deus criou a mim e a você para que trabalhássemos, mas não de qualquer forma. Não é qualquer trabalho. É o bom trabalho. É o bom trabalho. Eu gostaria de conversar com você hoje, à luz deste tema, o trabalho e os propósitos de Deus. E para falar sobre isso, eu quero convidar você ao longo dessa série a olhar para uma história que está exposta na sabedoria bíblica, em um livro pequeno, que talvez você nunca tenha gastado muito tempo nele, que conta a história de um homem chamado Neemias. Eu quero convidar você a olhar comigo, antes da gente ir para o texto, para a gente pensar um pouquinho no contexto de Neemias. Que contexto que Neemias vive? Gente, o livro de Neemias conta para nós a respeito da história deste homem, da história de algumas pessoas, e essa história é relatada aproximadamente 140 anos depois de que Jerusalém havia sido atacada e destruída pelos babilônios sob o governo de Nabucodonosor. Então o que acontece? Israel é uma nação frágil, uma nação fraca. A Babilônia está forte, está impondo os seus domínios sobre outras nações frágeis, como é o caso de Israel, e a Babilônia invade Israel sob o governo de Nabucodonosor, e eles destroem a cidade de Jerusalém. Eles destroem a cidade de Jerusalém. Olha o que acontece. O templo de Salomão foi queimado e destruído.
Os muros e os portões foram destruídos, não há proteção alguma nessa cidade. Por quê? Porque naquele tempo, diferente de hoje, as cidades eram muradas. As cidades eram muradas e tinham em diferentes lugares grandes portões para acesso à cidade. Mas esses muros altíssimos, eles serviam para quê? Para a segurança. A segurança da cidade, para que povos estrangeiros não entrassem e colocassem em risco a vida daquelas pessoas. Então, o que acontece com Jerusalém? Jerusalém está destruída. O Templo de Salomão, que é o centro do desenvolvimento religioso daquela nação, foi queimado e destruído. Os muros da cidade, que representam a grandeza, a pompa, a segurança, a capacidade de se defender daquela nação, foi destruído. Não há proteção alguma. E ainda, os bebês judeus foram levados ao cativeiro. Isso, além de ser uma crueldade, isso significa que não há esperança de futuro. Porque quem fica em Jerusalém, nas ruínas ali? Só os velhos, só os idosos. Nada contra a melhor idade, pelo contrário, mas dentro de um cenário de guerra, deixar apenas os idosos significa essa nação não consegue mais se defender, não consegue mais angariar recursos para sobreviver, vamos levar os bebês para o cativeiro. Esse é um contexto extremamente difícil que Jerusalém está vivendo, e é nesse contexto aqui, gente, que surge o personagem da nossa série de mensagens, Neemias. E já já a gente vai relacionar o que isso tem a ver com o trabalho, tá bom? Vamos lá? Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que o texto diz para a gente. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Gente, presta atenção. Olha só, no mês de Quisleu é mais ou menos novembro e dezembro aqui do nosso tempo, mais ou menos desse período aí do ano, novembro e dezembro, no 20º ano de quem? Do rei Artaxerxes I. Esse contexto aqui já não é a Babilônia mais que está imperando. A Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, saqueou Jerusalém e levou tudo o que eles tinham para Babilônia, ok? 140 anos depois, essa história que começa. Já não é mais a Babilônia o império mais forte. Agora, o império mais forte é o persa, sob o governo de Artaxerxes. Aqui, o texto está dizendo que é o 20º ano do forte, do poderoso governo de Artaxerxes. Enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Suzã era a cidade, uma das cidades principais da Pérsia, onde os reis ficavam durante um período do ano. Então, Neemias está em Suzã. E um dos seus irmãos, um dos seus amigos, vem de Judá com alguns homens, e Neemias então pergunta: como estão as pessoas lá em Jerusalém? Aqueles que restaram lá, as pessoas que sobreviveram, que não foram mortas e que ainda estão lá, como elas estão? Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Não há proteção. Quem sobrou lá está passando necessidade, está passando fome, está vivendo dias terríveis. Neemias perguntou, e ele ouviu uma informação muito triste, muito complicada. E aqui, gente, eu queria convidar você a pensar agora no nosso contexto. Você tem uma formação específica, você tem habilidades específicas. Talvez você trabalhe muito bem manualmente, talvez você tenha facilidade com números, talvez você tenha facilidade com gestão de pessoas. Fato é que você tem facilidade específica com alguma área que Deus concedeu dons a você. Preste atenção, estes dons, eles não devem navegar assim no nada.
Eles não foram dados para você para que você simplesmente numa conversa sentado ao redor de uma mesa diga: eu tenho facilidade com números. Eu sou bom em números e por isso eu fiz engenharia civil. Eu tenho facilidade com leitura e com resolução de problemas, então eu fiz direito e sou um bom advogado. Não é só para você contar que você tem facilidade em determinada área e por isso você resolveu ser isso ou aquilo profissionalmente falando. Não. Pense nos dons que Deus deu para você para responder questionamentos nos dias difíceis para o bem dos outros. Que dons Deus deu a você especificamente que ajudam, que podem ser bênção na vida de pessoas em meio a dias difíceis. À luz desse contexto aqui, eu quero desafiar você a 3 coisas nessa manhã. Primeiro, ouça as notícias ruins, sente-se e chore. Ouça as notícias ruins a respeito da sua cidade, a respeito das pessoas que moram perto de você e não têm uma vida digna, que vivem em um contexto de extrema dificuldade, extrema pobreza. Ouça essas notícias ruins, sente-se e tenha a capacidade de chorar. Você consegue ainda chorar? Você consegue ainda lamentar quando você ouve uma notícia ruim a respeito de alguém que é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, assim como você? Você ainda consegue se entristecer com isso? Ou você coloca isso na conta do faz parte? Cultura atual. Eu quero sucesso, e sucesso tem a ver com os meus objetivos, e os meus objetivos têm a ver com as pessoas que eu amo, que estão próximas a mim. Quem não está próximo a mim, que não tem a ver comigo, desculpa, mas você está em segundo plano. Ouça as notícias ruins, sente-se e chore. Olha o que Neemias faz, quando ele ouve essas notícias vindas de Jerusalém a partir do seu irmão Hanani. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Gente, quando nós escutamos uma notícia ruim, nós temos 2 opções. Você tem a opção de falar: puxa, que pena, que triste. Eu queria que você pegasse esse contexto de notícia ruim e levasse lá para o seu ambiente profissional. Então, assim, eu não estou falando aqui de questões que não têm a ver com o seu ambiente profissional, tá? Por exemplo, eu conto para você que eu tenho um primo que está internado, está na UTI. Aí você vai dizer: onde ele mora? Ele mora em São Paulo. Puxa, que pena, o que a gente pode fazer? A gente pode orar por ele. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui de demandas, de problemas que surgem no contexto onde nós estamos inseridos profissionalmente. Pense nisso. Olha só, Neemias, ele ouve essas notícias e ele está diante de uma bifurcação. Ele pode simplesmente dizer: que pena, né? Que pena, mas eu não estou em Jerusalém. Eu estou em Suzã, uma das cidades principais da Pérsia, que é o império que está voando neste momento histórico. E eu não tenho, poxa, que pena que meus antepassados, que meus familiares, que pena que o pessoal da minha nação está sofrendo lá em Jerusalém. Eu não tenho nada a ver com isso. E ele poderia continuar a vida dele tranquilamente. Agora, Neemias escolheu deixar a dor entrar. E eu quero desafiar você nessa manhã a que sejamos discípulos e discípulas de Jesus que deixam a dor entrar. Deixam a dor entrar. Você fica sabendo de algo e você sabe que aquilo, você consegue viver bem, deixando aquilo de lado e prosseguindo, porque aquilo não necessariamente tem a ver com você. Agora, deixe a dor entrar. Neemias, ele ouve a respeito do seu povo sofrendo, ele se senta, ele lamenta, ele chora e ele ora ao Deus dos céus. Gente, Neemias, ele estava, mais para frente a gente vai descobrir no texto, Neemias, ele era o copeiro do rei, ele servia o rei, ele estava presente no lugar de maior luxo da Pérsia. Neemias poderia
pegar o Instagram dele e enquanto ele está levando ali uma boa refeição para o rei Artaxerxes e filmar assim, ó, e postar e colocar hashtag estou feliz em servir. Humildade servindo. Neemias poderia fazer isso. Neemias poderia simplesmente se assentar ali, comer da comida do rei e prestar atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor e ficar muito tranquilo e muito seguro. Mas não é isso que Neemias faz. Neemias deixa a dor entrar. Eu pergunto para você nessa manhã, o que quebranta o seu coração? O que tem, se é que há algo que tenha capacidade de quebrantar o seu coração, o que quebranta o seu coração? Eu, quando vejo meus filhos doentes, isso quebranta meu coração. Mas isso tem a ver comigo. Isso tem a ver comigo, é um instinto quase que animal. Agora, pensando na nossa sociedade, pensando na nossa cidade, o que quebranta o seu coração? O que deixa você entristecido a ponto de ter vontade de se sentar no meio-fio, na guia e chorar? Há algo capaz de fazer isso com você? Há algo capaz de quebrantar o seu coração? Neemias, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas ele não lamenta aos céus de qualquer forma. O texto diz que ele ora ao Deus dos céus. A primeira coisa que eu queria lembrar você aqui nessa manhã: você tem um trabalho, você tem uma função, você tem uma capacidade de alcance onde você está inserido no seu ambiente profissional. Diante das notícias ruins, reaprenda a lamentar, reaprenda a chorar. Que pena que isso está acontecendo com aquela família. Que pena, que tristeza isso está acontecendo com o meu amigo, com o meu irmão, com minha irmã. Mas além disso, uma segunda coisa: ore ao Deus dos céus. Nós precisamos reaprender, como discípulos de Jesus, a orar. Nós precisamos reaprender a gastar tempo em oração. Mas eu quero já adiantar um caminho para você aqui. Se você não tiver um motivo para lamentar, dificilmente você vai orar. Se você não tiver lágrimas caindo sobre o seu rosto, dificilmente você vai desenvolver o hábito da oração. Porque a oração é um lugar para onde nós vamos com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Nós somos uma igreja que nós queremos construir uma cultura para o bem da nossa cidade, para o bem do bairro Rebouças, para o bem dos vizinhos onde nós estamos inseridos, para o bem das pessoas que trabalham com a gente nos ambientes profissionais onde nós estamos inseridos. Para que nós aprendamos a orar ao Deus dos céus, para que Ele nos dê oportunidades lá, para que sejamos bênção, para que sejamos luz, para que sejamos sal, para que sejamos portadores de boas notícias a essas pessoas. Antes, eu quero desafiar você a orar por elas, a lamentar o contexto difícil que de repente você possa enxergar e a orar por elas. Olha só o que Neemias faz. Essa aqui é a oração que ele está fazendo, gente. No livro de Neemias, é um livro pequeno, tem 13 capítulos só, mas existem 12 ou 13 orações ali longas que Neemias faz. É um livro que fala a respeito de alguém que ora. Olha só: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Presta atenção, Neemias não está em Jerusalém, Neemias está em Suzã, mas ele confessa pecados aqui como se incluindo. Ele faz parte dessa nação. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. O problema das pessoas que estão sofrendo por falta de estrutura é o nosso problema. As pessoas que estão se perdendo no consumo das drogas e estão vivendo uma vida
num contexto de desumanidade, esse problema não é delas, este problema é nosso. Neemias tem essa consciência, o caos, a fome, a insegurança que o povo de Jerusalém está sofrendo tem a ver com ele também. A oração continua: agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem? Artaxerxes. Neemias está orando diante de Deus e ele está prevendo uma conversa que ele vai ter com Artaxerxes. Ele está pedindo: Deus, me concede a benevolência do rei. Mas eu queria destacar com vocês aqui algumas coisas. Neemias está orando, Neemias está colocando tudo diante de Deus, está colocando os problemas em Jerusalém, ele está se inserindo como quem cometeu pecados. Nós precisamos de ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. E aí talvez você diga assim: ok, entendi. No meu trabalho eu percebo uma série de coisas. O meu patrão ele pede de repente para eu fazer algumas coisas lá para o caixa 2, existe muita corrupção, existe coisas erradas, existem pessoas sendo prejudicadas, existem pessoas que estão em condição de desumanidade e eu com o meu trabalho posso ajudar. Só que, Carlos, eu não sou pastor, eu não sou um líder da igreja, eu não sou um sacerdote, eu não sou como Neemias, eu sou uma pessoa que está envolvida num trabalho, na empresa X, na sala Y, no setor J, muito especificamente, e eu não sei o que fazer para abençoar essas pessoas. Gente, presta atenção. Olha o que Neemias está dizendo: nessa época eu era o copeiro do rei. Você não vai olhar, você vai olhar para a Bíblia no índice e você vai perceber que existe um livro com o nome de Neemias. Mas você não vai enxergar em momento nenhum a Bíblia chamando Neemias de sacerdote. Neemias não era rei, Neemias não era profeta, Neemias não era um teólogo, Neemias não era pastor, não era bispo, não era padre, Neemias era o copeiro do rei. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nessa manhã. Gente, nós falamos sobre isso vez após vez, mas parece que é algo que está aqui dentro, assim, ó. Não é o pastor que tem uma função que está mais próxima de Deus porque ele está conduzindo essa igreja. Não. O pastor Eugene Peterson diz que você quer achar a pessoa mais pecadora dentro de uma igreja, olha para quem está falando lá na frente. Mais falho, mais limitado, mais pecador. Mas Deus derramou graça abundante para que essa pessoa esteja aqui compartilhando alguma coisa à luz da palavra de Deus. Mas eu, como pastor, estou aqui instrumentalizando vocês, estou aqui tentando explicar para vocês o que a Bíblia fala e para onde ela nos encoraja a seguir. Mas vocês, quando saírem daqui, vão para diferentes lugares, para diferentes áreas, trabalhar em diferentes ambientes para serem bênção, para serem luz a partir de um bom trabalho. Ah, mas eu nunca fiz teologia, eu nunca li a Bíblia inteira. Esse não é o ponto. A questão é, você está disponível, sentindo as dores das pessoas que estão ao seu redor, levando essas dores em oração a Deus, mesmo sendo o copeiro do rei? Quem é o copeiro do rei? Quando as histórias a respeito do rei Artaxerxes foram contadas, ninguém queria saber quem era o copeiro do rei. Queriam saber quem eram os soldados, quem era o comandante, quem era o general de guerra. Ninguém queria saber quem era o copeiro do rei.
Mas essa não é a questão. Se você nessa manhã trabalha em alguma área, está inserido em algum ambiente, se você é dona de casa e tem um alcance especial com algumas pessoas que rodeiam você, lembre-se de quando ouvir as notícias ruins, sente-se, chore, lamente e ore ao Deus dos céus pedindo misericórdia. Escritora, filósofa norte-americana de origem judaico-russa, Ayn Rand, a respeito do trabalho, olha o que ela diz: seja em uma sinfonia, seja em uma mina de carvão, todo trabalho é um ato de criação e jorra da mesma fonte. Todo trabalho. Se você participa de uma grande sinfonia e sendo reconhecido como um excelente instrumentista, ótimo, parabéns. O seu trabalho é um ato de criação e é um ato que jorra da fonte Deus. Se você trabalha numa mina de carvão e sai todo sujo de lá, correndo inúmeros riscos, e quando você chegar a uma certa idade, você vai ter problemas respiratórios por ter trabalhado em condições insalubres a vida toda, esse trabalho, assim como o do instrumentista na sinfonia, é um ato de criação e jorra da mesma fonte, Deus. Quando você está trabalhando, quando você está fazendo relatórios, quando você está entregando um produto para alguém que comprou de você, você está fazendo isso para a glória de Deus. E esse é um ato de criação, que jorra da fonte que é Deus. E quando você está fazendo isso, você está em missão para transformar ambientes que são objeto de injustiça, de sofrimento, ambientes de discórdia, de caos. E uma terceira coisa que eu quero destacar com você, depois que você ouve as notícias ruins, você senta, lamenta, chora, você ora diante de Deus e depois, meus irmãos, minhas irmãs, levante-se e haja. Levante-se e haja. Muitas vezes, a igreja de Jesus, os seus membros, os discípulos de Jesus do nosso tempo, eles até conseguem ficar tristes com o que está acontecendo. E eles ficam muito tristes com a injustiça, eles ficam tristes com coisas que estão acontecendo no ambiente de trabalho, eles ficam tristes com um colega ali da baia do escritório que está separando de sua esposa. A gente até consegue se entristecer com isso. E a gente até consegue ir para o segundo passo também, que é orar. Mas aí a gente entrega para Deus. E a gente deixa com Deus. E a gente não consegue mais agir, a gente não consegue interagir com essas pessoas sendo agentes de transformação. Mas olha o que Neemias faz. Neemias, ele se entristece com as notícias, Neemias, ele ora, mas Neemias se levanta e age. Olha só. No mês, capítulo 2, verso 1 em diante, no mês de Nisan, do 20º ano, ou seja, é o mesmo ano de governo do rei Artaxerxes, mas agora é um outro mês, é no mês de Nisan. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha o que está acontecendo aqui. Neemias, ele está diante do rei e ele está correndo um risco aqui grande, porque ele está falando com o rei, e por isso que ele diz aqui: com muito medo eu disse ao rei, porque se o rei não concordasse, se o rei se entristecesse, se irritasse, poderia em segundos mandar matar Neemias. Neemias sabe do risco que está correndo,
mas Neemias, ele está, após ter orado diante de Deus, está agindo. Agora, presta atenção nisso, gente. Nisan é mais ou menos março e abril. Então, isso aqui, esse momento aqui no capítulo 2 de Neemias, é aproximadamente 4 meses depois de Neemias ter recebido as informações de Hanani a respeito de Jerusalém. Então, veja só que interessante isso. Neemias, 4 meses, não é tanto tempo, mas é bastante tempo para você ficar triste, lamentando e orando diante de Deus. Neemias poderia ter de forma afoita, no dia seguinte, na semana seguinte, ido na direção do rei e pedido o favor do rei em favor da sua cidade. Mas parece que Neemias, de forma muito estratégica, espera o momento adequado, que não é tanto tempo assim, mas é um tempo razoável, de 4 meses. Parece que existe um tempo certo para Neemias fazer o que ele vai fazer, ou o que ele faz aqui. Eu queria desafiar você a pensar comigo nas demandas que você tem no seu ambiente de trabalho, nas conversas que Deus já colocou no seu coração para você ter com seu superior hierárquico ou com os seus subordinados, com os seus colegas de trabalho, onde você pode compartilhar a respeito de uma nova vivência, de novos valores, os valores do reino de Deus, a você fazer isso no tempo certo. E o tempo certo, olhando para essa história de Neemias aqui, ele não é tanto aqui, mas ele também não é tanto lá. Não, estou esperando o tempo certo. Faz quanto tempo? Faz uns 5 anos que eu estou pedindo para Deus uma oportunidade para falar dele para o meu colega de trabalho. Desculpa. Você nunca vai falar. Continuando, esperando e agindo debaixo desse ritmo. Mas também não seja afoito de falar no dia seguinte ao que você conheceu essa pessoa. O texto está dizendo para a gente que 4 meses passaram e então Neemias, diante do rei, ele conta o motivo, o porquê de sua tristeza. O texto continua, olha só. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao rei, ao Deus dos céus, e respondi ao rei. Essa oração aqui é de segundos, né? Eu orei, Deus, tem misericórdia. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me. Um detalhe importante aqui que o narrador está contando para a gente, né? A rainha estava do lado. Não é uma informação importante para a gente entender que existe um contexto um tanto quanto tenso. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentou: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Gente, nestes 4 meses que Neemias ficou esperando o momento correto para falar com o rei, ele não ficou sem fazer nada. Ele não ficou assistindo Netflix. Ele não ficou simplesmente vendo a banda passar. Não, olha o que Neemias está fazendo. Ele está levantando que ele vai precisar da ajuda do rei para ele passar por uma região onde ele só passa mediante autorização do rei. Então, quando o rei acena positivamente a respeito do pedido de Neemias, Neemias já tem na ponta da língua o que ele precisa pedir. Eu preciso de autorização para passar pelo Trans-Eufrates. E eu preciso que você mande também uma carta para Asaf, para que ele libere madeira. Ele sabia do que ele precisaria. Gente, as lágrimas, elas nos conduzem à oração. E a oração nos conduz à ação. As lágrimas nos conduzem à oração. Quem muito chora e sabe que o nosso Deus é um Deus presente, inevitavelmente se abrigará num ambiente de oração.
E a oração não vai fazer com que você fique ali orando como uma pessoa quase que desassociada da realidade. Não, a oração impulsionará você, instrumentalizará você para que você haja de forma sábia, de forma assertiva, de forma inteligente e prudente no seu ambiente de trabalho. No seu ambiente de trabalho. Olha só, com isso, fui, Neemias dizendo aos governantes do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias está com moral. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Gente, presta atenção nisso. O bom trabalho é o trabalho de Deus para a sua vida. Existe um trabalho que você pode executar de qualquer forma, de qualquer jeito, às vezes até de forma imoral, até de forma ilegal, você pode executar esse trabalho e você vai ter recursos provenientes desse trabalho. Mas existe um bom trabalho que Deus preparou para você, para que quando você execute esse trabalho, Deus seja glorificado e as pessoas ao seu redor sejam beneficiadas, sejam abençoadas. Só que quando você fizer isso, quando você se importar com as pessoas que trabalham com você, quando você se importar com os seus clientes, quando você se importar com a família das pessoas que trabalham com você, outras pessoas não gostarão disso. O texto diz aqui que Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados. Mas por que eles ficaram irritados? Porque Neemias se achava? Ficaram irritados porque Neemias foi grosso com eles? Não, ficaram irritados porque havia alguém interessado no bem dos israelitas. Vamos trazer aqui para a nossa comunidade. Nós somos uma igreja, nós queremos ser moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Isso vai irritar algumas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas, em vez de ficarem felizes com isso, ficarão irritadas. Poxa, que comunidade presunçosa. Acabaram de começar e querem viver para o bem da cidade. Que história é essa? Mas o que Deus está fazendo? Ele está me convidando e convidando você para participar de um bom trabalho. Um bom trabalho. Onde a régua de sucesso desse trabalho é a aprovação de Deus. E não o dinheiro, e não o sucesso profissional a partir dos nossos próprios critérios. A gente está aqui no versículo 10, pulando um pouquinho lá para o versículo 16, aliás. Olha o que o texto diz. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Ele não abriu ainda o plano para as pessoas. Só Neemias sabe o que ele foi fazer lá em Judá, em Jerusalém. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Então aqui Neemias chama os oficiais, chama os nobres, chama as pessoas que estão ali, que restaram em Judá, em Jerusalém, para a reconstrução da cidade. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. A palavra aqui no hebraico pode ser traduzida por projeto, por trabalho, por obra. Este bom trabalho. Perceba, gente, trabalho, à luz daquilo que Deus projetou para você, tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito. Todos nós aqui fazemos parte de um ecossistema. De um ecossistema onde as suas habilidades, elas são muito úteis, onde você está inserido.
E quando a sua habilidade, que não tem nada a ver com a minha, se soma com a minha, que não tem nada a ver com a pessoa que está do seu lado, e se soma com a pessoa que está do seu lado, nós juntos, nós criamos uma engrenagem para a glória de Deus e para o bem dos outros. Quando nós dizemos para a cultura, ok, eu entendo o que você diz, mas nós, essa comunidade aqui, não vai viver a partir dos seus ritmos. Nós não estamos buscando sucesso profissional a partir dos nossos próprios interesses. Ganhar dinheiro é bom? É bom, mas essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é viver e trabalhar à luz de um propósito maior do que nós individualmente. Neemias entendeu isso. Nós estamos contando a história aqui de um homem que viveu há milhares de anos atrás e que era copeiro do rei, mas que diante de uma situação difícil lamentou e chorou e orou diante de Deus, levantou e agiu. Bom trabalho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você continuará envolvido individualmente com o seu trabalho? Você tem essa opção? Ou se engajará no bom trabalho para o bem da sua cidade? Você tem duas opções essa manhã. Você pode continuar ganhando o seu dinheiro, acordando cedo, chegando tarde em casa, trabalhando honestamente e pensando somente em você. Pensando somente na sua esposa, nos seus filhos, e isso continua sendo pensando somente em você. Ou você pode se engajar no bom trabalho daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade, buscando não apenas aquilo que abençoa você individualmente, mas especialmente o propósito de Deus para colocar você onde Ele colocou você. Você já pensou nisso? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você atua com profissionais fantásticos, pessoas capacitadíssimas? Por que essas pessoas estão do seu lado? Por que pessoas com casamento arrebentado almoçam com você diariamente no trabalho? Você já pensou nisso? Você acha que é simplesmente uma coincidência? O bom trabalho que Deus quer que nós nos engajemos nele tem a ver com o que Ele está fazendo na história, na vida de pessoas que estão do nosso lado, caminhando com a gente. Pessoas que Deus ama profundamente. Pessoas por quem Jesus deu a vida dele. Para que nós, como seus instrumentos hoje, a partir do nosso trabalho, a partir da nossa vocação, pudéssemos comunicar a mensagem do Evangelho. Para você pensar a respeito dessa pergunta, eu quero mostrar para você essa grande história, de forma bem rápida. Esse diagrama, você que é do Ático já conhece, esse diagrama fala para a gente a respeito da história revelada nas Escrituras. Então, esses 6 símbolos, eles falam para a gente da Bíblia de capa a capa. Esse primeiro símbolo aqui fala para a gente da criação. Deus nos criou para a glória dele e para o bem dos outros. Guarde isso. Deus não criou você para o seu próprio bem. Você fica bem quando alguém se importa com você. E a pessoa que está do seu lado fica bem porque você se importa com ela. Deus nos criou para a glória dele e para o bem dos outros. E isso deveria acontecer de forma perfeita, como uma bela sinfonia, toda afinada e maravilhosa. No entanto, algo aconteceu após a criação. A Bíblia chama isso de pecado, nós chamamos isso de queda. O ser humano caiu do seu estado original. E quando isso aconteceu, em vez de ele trabalhar alegremente, em vez de ele cultivar a terra maravilhosamente, com alegria e com paz no coração, ele passou a fazer isso de forma pesarosa. Porque o próprio Deus disse para Adão que depois do pecado ele passaria a colher os frutos da terra, mas com muito suor no seu rosto. Seria muito mais difícil. O trabalho para nós hoje tem também essa perspectiva de ser muito mais difícil. Por quê? Porque o pecado afetou também as nossas relações profissionais. Mas a boa notícia que a Bíblia nos conta a partir de Gênesis 12 é que há uma redenção que é iniciada.
Essa redenção, quando se inicia, ela promete para mim e para você de que não ficaremos mais sujeitos, totalmente escravizados pelo pecado. Não. Um dia as coisas serão diferentes. Nós poderemos viver livres e trabalhar novamente em liberdade para a glória de Deus e para o bem dos outros. Quando que isso ia ser possível? Quando a redenção chegasse. Quando o reino fosse inaugurado. Você que frequenta uma comunidade cristã há bastante tempo, você já ouviu falar sobre o reino de Deus, certo? Essa expressão reino, o que é o reino? Reino é um lugar onde existe um rei. E este rei é o grande governante. Toda a vontade deste reino se submete à vontade deste rei. A chegada de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus apontam para o fato de que Jesus é este rei. E agora nós somos os súditos deste rei. E este rei tem uma vontade que é soberana, impera sobre a minha e sobre a sua vontade. E a vontade dele qual é? A vontade dele é que nós, agora essa seta apontando para frente, a igreja em missão, possamos reconstruir as nossas cidades. A nossa missão hoje, a sua missão, gente, não é ser feliz. A Bíblia não diz em momento nenhum que Deus quer que você seja feliz. Como um pai amoroso, Ele quer que você seja feliz e pleno, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala em Efésios 4 que o papel do discípulo e da discípula de Jesus é ser maduro em toda e qualquer situação. Eu quero desafiar você nessa manhã para que nós, como igreja em missão, possamos reconstruir a nossa cidade. Que áreas de Curitiba precisam ser reconstruídas? Pensa aí comigo. Que áreas de Curitiba precisam ser reconstruídas? Que áreas de Curitiba próximas a você precisam ser reconstruídas? E o que nós vamos fazer para que isso aconteça? Até quando a gente vai ter que reconstruir a cidade, Carlos? Até que Jesus venha. Até que a casa esteja cheia. Até que a nova criação seja uma realidade. Eu quero lembrar você, para a gente concluir, pastor Timothy Keller, ele nos lembra de que existe uma maneira de trabalhar que não é legal. Em vez de trabalhar sustentado pela falsa paixão da apatia, que é filha do egoísmo, você trabalhará motivado pela paixão verdadeira, que é filha da abnegação. Porque Jesus morreu na cruz, porque o Espírito Santo mora dentro de você, isso aqui é possível. Você é adotado na família de Deus. E, portanto, já tem sua autoafirmação, você está justificado aos olhos de Deus, você não tem que provar nada a ninguém. Você não precisa trabalhar 16, 18 horas por dia. Você não precisa construir seu 1 milhão em X anos. Você não precisa ter sua casa própria antes dos 30. Quem disse que você precisa fazer isso? Quem que explicou para a gente que a nossa filiação, que pertencer a Deus, que o nosso senso de contentamento deveria estar atrelado ao que a gente conquistaria financeira e profissionalmente? Quem que mentiu isso para nós? Você é amado eternamente. E por isso, pode trabalhar de forma incansável em resposta a uma tranquila plenitude interior. Você é amado, você é amada eternamente. Por isso, você pode sim trabalhar incansavelmente. Não para conquistar algo, mas porque você é amado, você pode trabalhar em resposta ao que Deus fez por nós na cruz. Gente, o que a gente pode levar para casa à luz do que a gente pensou hoje aqui? Primeiro, quero desafiar você. Reaprenda a chorar e a lamentar diante das notícias que significam sofrimento para os filhos de Deus. Reaprenda. Reaprenda a chorar e a lamentar. Se nós ouvimos histórias terríveis de sofrimento, de desumanidade
e a gente simplesmente faz assim, ó, deixa eu passar, não quero ficar vendo isso aqui agora. Você simplesmente passa, você simplesmente muda de canal já ficou demodê, né? Acho que é aqui mesmo o exemplo, né? Se você simplesmente passa, se isso simplesmente não afeta, se isso não toca, se isso não fere você, peça para Deus essa manhã para você reaprender a chorar e a lamentar. Eu não sonho para a nossa igreja grandes coisas pensando em tamanho, mas eu sonho que nós sejamos uma igreja de pessoas que se importam verdadeiramente com a sua cidade, verdadeiramente com seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, e entendem que quando estão trabalhando, estão em missão. 2, ore a Deus, certo de que o Evangelho de Jesus é poder para mudar todas as coisas. Neemias, ele ora a Deus, certo de que se Deus abençoar, as coisas vão ficar bem. Ele não tem dúvida do poder de Deus. Eu quero desafiar você a pensar nos problemas da nossa cidade, problemas que assolam pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, tal qual nós. Eu quero que você pense nesses problemas, que você ore a Deus, certos de que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. E por último, levante-se e haja. Envolva-se no bom trabalho que glorifica a Deus e transforma a nossa cidade. Levante-se e haja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e a orar comigo. Eu gostaria que você pensasse no ambiente profissional onde você está inserido. E eu gostaria que você pedisse para Deus dar a você a capacidade de lamentar, a capacidade de chorar, a capacidade de se importar com os outros. E que as suas lágrimas levem você à oração. E que a sua oração diante de um Deus que é grande, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, que a sua oração não o deixe estagnado, mas a sua oração o conduza à ação. Agir, corajosamente agir para o bem das pessoas que estão ao seu redor, porque este é um bom trabalho. Deus de graça, nesta manhã, nós oramos para que o Senhor nos ajude a trabalhar o bom trabalho, onde estamos inseridos, seja em uma sinfonia, seja em uma mina de carvão. Deus, independentemente das nossas funções, das nossas habilidades, usa-nos, Pai, usa todos que estão aqui nesta manhã, durante essa semana, de forma poderosa, de forma, Deus, transformadora. Usa-nos, Deus, onde quer que estejamos inseridos, para a sua glória e para o bem dos outros. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.